Olá pessoal, comandante Leonardo Matos aqui, nosso Conexão Geo número 277, hoje sexta-feira, 15 de março de 2024. Começando aí agradecendo a vocês aí pelos comentários no YouTube, nas redes sociais, agradecer aí pelo compartilhamento, dos meus podcasts, do Minuto Conexão Geo, isso tudo aí ajudando a divulgar o meu trabalho. E, como eu já tenho falado para vocês, acho que cada vez mais importante qualquer profissional se manter atualizado com relação ao que está acontecendo nesse mundo complicadíssimo e todas as questões que nós estamos vivendo no cenário internacional. E falando de cenário internacional, eu queria começar com uma crise que está realmente me preocupando, que é esse caos no Haiti. Foi notícia essa semana, acredito que vocês já tenham acompanhado, o Haiti, uma ilha do Caribe, foi colônia francesa, aliás, mais próspera das colônias da França, se tornou independente no início do século XIX, 1804, e hoje é um dos países mais pobres do mundo. População de cerca de 11 milhões de habitantes. Para vocês terem uma ideia, o Haiti divide a ilha de Hispaniola ali no Caribe junto com a República Dominicana, que tem mais ou menos a mesma população do Haiti, mas tem uma situação econômica e de estabilidade social muito melhor do que o Haiti, praticamente quase 10 vezes a renda per capita do Haiti ali na República Dominicana. O Haiti passou por um terremoto terrível em 2010, alguns de vocês devem lembrar, morreram aí, as cifras, elas não são muito precisas, mas em algumas fontes falam até de 300 mil pessoas no terremoto com o maior número de vítimas desde o início do século XX. E a partir do terremoto de 2010, o número de imigrantes haitianos fugindo do país foi exponencial. E inclusive para o Brasil. Para vocês terem uma ideia, nos últimos anos, os haitianos formam o segundo maior grupo de imigrantes para o Brasil, atrás apenas dos venezuelanos. Lembrando a vocês que o Brasil já comandou a Força de Paz da ONU lá de 2004 a 2017, tendo bastante êxito na parte de segurança, As Forças Armadas Brasileiras, Exército Brasileiro, Marinha do Brasil, atuando na proteção do Haiti, na estabilização do país em termos de segurança. Logicamente que o terremoto de 2010 foi uma tragédia, isso prejudicou muito o país, mas a gente, é um caso que eu acho que todos aqueles que estudam, que gostam dessa questão de operações de paz e ONU, etc., poderiam se debruçar no caso do Haiti. O Haiti como vocês sabem, uma ilha do Caribe, próxima geograficamente dos Estados Unidos, ou seja, ali em torno estratégico dos Estados Unidos, e como que os Estados Unidos não conseguem resolver uma situação como essa, especialmente na área da economia. A situação do país vem degradando a partir da saída das Forças de Paz da ONU em 2017, como eu comentei com vocês, e chegou no ápice agora nessas últimas semanas. O primeiro-ministro saiu do país para se encontrar com outros presidentes e chefes de Estado na reunião do CARICOM, que aconteceu na Guiana, e depois ele foi ao Quênia para acertar a vinda de uma força policial do Quênia para ajudar a estabilizar o país, e ele simplesmente não conseguiu voltar para o Haiti. As gangues tomaram a capital, praticamente 80% da capital é totalmente tomada pelos grupos criminosos no Haiti, uma cifra assim impressionante, aeroporto fechado, e o primeiro-ministro não conseguiu pousar no país. Os Estados Unidos, essa semana, o secretário de Estado dos Estados Unidos, o Anthony Blinken, se reuniu na Jamaica com líderes dos países da região, e ficou mais ou menos acertado que o primeiro-ministro renunciaria, ele renunciou, e será convocada aí uma junta para governar o país e de convocar eleições. O problema é que as gangues continuam aterrorizando o Haiti. Muitos diplomatas de vários países da Europa, mesmo dos Estados Unidos, ontem recebi a notícia do Canadá também retirando diplomatas de lá, em função da extrema violência e o perigo muito grande hoje que o Haiti está passando. E aí fica aquela questão, o que fazer com o Haiti? Qual é a solução para o Haiti? Eu acredito que a comunidade internacional, a ONU nessa hora tem que vir
à frente. É um caso clássico de que a ONU precisa, porque é impressionante, o país está sem governança, mesmo para conseguir eleger um novo governo, para ter eleições, tem que ter no mínimo, uma mínima estabilidade, e eu acho sim que o Brasil poderia contribuir. O Brasil não está atualmente participando de nenhuma operação de paz, com forças, né, com efetivo de tropa, nem do Exército Brasileiro, nem dos nossos fuzileiros navais. O Brasil atualmente tem contribuído com a boa ordem internacional, comandando a Força Tarefa 151, lá no Bahrein, né, cuidando da pirataria, combate à pirataria ali no Golfo de Aden, Mar Arábico, etc. Temos um almirante brasileiro lá, com um Estado-Maior, mas tropa da ONU nós não temos em país nenhum atualmente. Temos alguns observadores, mas não temos efetivamente tropa. E nós tivemos muito sucesso na nossa tarefa de, pelo menos, estabilizar a parte de segurança do Haiti durante a MINUSTAH. E por que não o Brasil não se voluntariar junto à ONU para assumir novamente uma missão de paz? E eu acho que isso tem que ser para ontem, porque a população está sofrendo bastante. O Haiti tem uma situação econômica muito ruim, ele precisa importar alimentos chegam pelos portos e as gangues estão cobrando pedágio, digamos assim, para qualquer navio descarregar no porto de Porto Príncipe. Ou seja, a situação está caótica e eu realmente estou com dúvida de como que, digamos assim, a ONU e como que os demais países podem ajudar o povo haitiano a sair da situação, mas eu acho que o Brasil precisa participar dessa solução. Segundo tema para vocês, nossa conexão é a situação do conflito na Ucrânia, né? E eu botei como título aqui que a Ucrânia ainda não desistiu da guerra. Acho que é importante isso, né? O Zelensky tem dado alguns sinais nessa direção, porque no último final de semana tivemos aquela questão da entrevista do Papa pedindo para a Ucrânia mostrar a bandeira branca. Semana passada também o presidente da Turquia se ofereceu para negociar a paz, ou seja, algumas indicações aí realmente levando à paz, que faz todo sentido, né? O Zelensky não é bobo, ele sabe que há uma possibilidade do ex-presidente Trump vencer as eleições. O ex-presidente Trump já falou várias vezes que vencendo as eleições em novembro nos Estados Unidos, ele não vai apoiar a Ucrânia, não vai dar mais dinheiro para a Ucrânia. Sem o apoio dos Estados Unidos, muito difícil da Ucrânia conseguir segurar essa guerra. Então, para a Ucrânia, embora, obviamente, o Zelensky não fale isso claramente, mas nos bastidores ele está, sim, costurando aí como fazer um acordo de paz com a Rússia. A Rússia não vai ceder os territórios que já conquistou, então a Ucrânia precisa receber, assim, digamos assim, um prêmio muito, muito grande para poder, pelo menos, assinar aí um cessar-fogo. Não acredito num acordo de paz, efetivamente, com a Ucrânia reconhecendo a perda desses territórios. Na minha avaliação, um cessar-fogo, ao estilo que temos aí Coreia do Norte e Coreia do Sul. Mas, de qualquer maneira, a Ucrânia teria que receber aí um prêmio muito grande para o Zelensky poder aceitar e assinar esse cessar-fogo. Provavelmente recursos financeiros vultosos para reconstruir o país, mas alguma garantia militar. O problema é que a Rússia agora está num momento muito, digamos assim, positivo, né? E as forças russas estão avançando em algumas regiões, especialmente do leste da Ucrânia. Há uma preocupação, inclusive, vimos ontem algumas notícias aí nas redes sociais falando da possibilidade até da França desdobrar tropas para a Romênia, para a fronteira, ali para as proximidades da Ucrânia, para ficarem em prontidão para eventualmente entrarem na Ucrânia, irem especialmente na região de Odessa. Lembrando a vocês que Odessa é o principal porto da Ucrânia, já foi inclusive o principal porto da União Soviética, em função aí do medo de que a Rússia possa tentar fazer um novo movimento bem forte ali na região de Kherson, romper a linha de defesa da Ucrânia, ali no sul da Ucrânia, e partir novamente em direção ao porto de Odessa. Vocês não tenham dúvida que Odessa é a terceira cidade da Ucrânia. Primeiro é Kiev, depois Kharkiv e em terceiro Odessa. Conquistar o porto de Odessa seria, do ponto de vista econômico, inclusive, até mesmo simbólico, fantástico para a Rússia.
né? Então essa é uma grande preocupação, e ontem redes sociais aí falando sobre essa possibilidade da França de dobrar tropas para a Romênia, para estarem em condições de entrar efetivamente na Ucrânia e ajudar as forças ucranianas a proteger Odessa, o que, segundo Putin, seria cruzar a linha vermelha, seria inaceitável. Ele deu entrevista essa semana falando, inclusive, de que as forças nucleares da Rússia estão preparadas, mas temos que ter muito cuidado com essa carta aí de emprego de armas nucleares, porque a gente sabe que os dois lados têm. Tanto a Rússia tem armas nucleares, como a OTAN tem armas nucleares, com a França, com o Reino Unido, com os Estados Unidos. Então, na verdade, eu acho que isso aí é um certo blefe para assustar, mas não acredito que nenhum dos lados vai chegar a esse ponto. O que não quer dizer que a França não possa eventualmente entrar mesmo na Ucrânia, e a Rússia vai ter que encarar em termos de guerra convencional, caso isso aconteça. E não vamos esquecer que essa semana o tema principal são as eleições naquela região, as eleições na Rússia, as eleições gerais, que começam hoje, vão até domingo. Na verdade, já começaram em alguns lugares, e é impressionante, nós vemos como que se processa aí as eleições na Rússia, as cenas que nós vimos aí nas regiões anexadas da Ucrânia, com gente indo nas casas para tentar, digamos assim, convencer as pessoas a votarem com qualquer documento, e tendo sempre um militar junto, né? Isso nas regiões anexadas ali da Ucrânia. Tudo isso para dar digamos assim, um número de votos para o Putin alto. Todos sabemos que o Putin será reeleito para mais 6 anos na presidência da Rússia. É impossível o Putin não ser reeleito. Mas a questão que o governo dele está correndo atrás agora é de um número grande de pessoas votam, para mostrar um apoio da população. E essa semana a Ucrânia, tentando mostrar justamente que não desistiu ainda da guerra, chegou a realizar ataques importantes em algumas cidades russas, especialmente refinarias, e também algo interessante para a gente investigar. Nós não temos muitas informações sobre isso. Alguns grupos de russos que estão dentro da Ucrânia realizando ataques a cidades russas, ou seja, próximas à fronteira, né? Então, esses movimentos aconteceram essa semana e quis trazer aqui para vocês, para o conhecimento de todos. Vamos para o Estamos de Olho? Bom, estamos de olho, obviamente, a situação de Gaza é outro conflito aí que preocupa muito a gente, e essa semana o que me chamou mais atenção foi ontem, quando o senador Chuck Schumer, que é o líder dos democratas no Senado, ou seja, não é qualquer senador americano, fez aí uma declaração, um discurso aí muito duro contra o primeiro-ministro Netanyahu, dizendo que ele está atrapalhando qualquer acordo de paz com o Hamas, e que Israel deveria, inclusive, convocar novas eleições para substituí-lo. Lembrando que o Chuck Schumer é judeu e é o líder do partido do presidente Biden, né? Ou seja, é interessante nós acompanharmos os próximos movimentos. Sabemos que os Estados Unidos já vetou 3 vezes no Conselho de Segurança da ONU qualquer cessar-fogo, né? Todas as resoluções, a tentativa de resoluções para um cessar-fogo ali em Gaza, elas não passaram pelo veto dos Estados Unidos, mas agora a gente vê tanto o presidente Biden falando bastante duro, inclusive ameaçando Israel, caso Israel venha a invadir Rafa, né? Rafa é aquela última cidade de Gaza que ainda não foi invadida pelos exércitos israelenses. Lembrando que temos ali mais de 100 reféns ainda de posse do Hamas. O número seria em torno de 130, mas infelizmente acreditamos que alguns já morreram. Então não temos exatamente o número de quantos reféns estão no poder do Hamas. Mas segue a situação lá bastante tensa. Ainda não chegou aquele navio americano que vai construir ali um porto provisório ali em Gaza, para que possa chegar pelo mar ajuda humanitária aos palestinos, e a situação segue preocupando. Os Houthis continuam realizando seus ataques ali no Golfo de Aden, Mar Vermelho, etc., e o Hezbollah também lá no Líbano, a partir do Líbano, realizando ataques ali contra o norte de Israel e vice-versa, Israel também realizando ataques dentro do Líbano. Ou seja, a situação segue bastante complicada. Outra questão que estamos de olho é na definição do governo de Portugal. Tivemos eleições gerais nesse último domingo em Portugal. O partido Chega, que é um partido de direita no país, surpreendeu 48 cadeiras no parlamento, tinha 12 cadeiras.
e a centro-direita venceu as eleições, foi o que teve maior número de votos, mas o Chega, que é, digamos assim, mais à direita, teve aí 48 cadeiras, importante, foi o terceiro partido mais votado, e para a direita, para a centro-direita governar, não estou vendo outra maneira que não seja fazer algum acordo com esse partido, o partido Chega, para que a direita governe Portugal. Então estamos de olho nessa situação, especialmente porque é um sinal para um prenúncio para as eleições da União Europeia que ocorrerão em junho, ou seja, uma tendência de aumento dos deputados no Parlamento Europeu em Bruxelas, nas eleições em junho, deputados de partidos de direita mais nacionalistas. Outro item também estou de olho, uma notícia que saiu essa semana sobre a preocupação do governo indiano com relação à aproximação da China no seu entorno estratégico. A China se associando, fechou um acordo em janeiro com as Ilhas Maldivas. O governo das Ilhas Maldivas expulsou todos os militares indianos que estavam por lá e assinou um acordo militar com a China. A Índia está bastante preocupada com esse acordo e, para piorar a situação, essa semana uma delegação militar da China visitou Sri Lanka e Nepal, ou seja, tudo ali em volta da Índia. Índia, obviamente, ali, aquela região Oceano Índico é a área de entorno estratégico da Índia, seja de interesse imediato do país, e a Índia que realizou a semana retrasada aí, o Milan 2024, um mega exercício naval internacional, com participação de várias marinhas e com vários navios da Marinha Indiana, uma demonstração de força aí da Índia, mas a presença da China no entorno estratégico preocupa. Outra questão que estamos de olho, essa crise entre Argentina e Venezuela, por conta aí daquela aeronave que inicialmente foi tomada, digamos assim, ela pousou lá na Argentina. Os Estados Unidos tinham pedido que essa aeronave fosse apresada por ela ser, na verdade, não de uma empresa venezuelana, mas sim de interesse do Irã, e que a Venezuela estava, digamos assim, tinha um acordo entre Venezuela e Irã para usar essa aeronave, que é uma aeronave de transporte, de carga civil, para o interesse das Forças Quds. As Forças Quds são aquele destacamento de elite da Guarda Revolucionária do Irã fora do país, né? O Irã usa a Forças Quds, composta por militares de operações especiais, para fazer ações fora do país. E a gente tem que lembrar de que a Argentina sofreu 2 atentados nos anos 90, com a morte de vários judeus argentinos, e outros argentinos também morreram. E o governo argentino culpou os iranianos de estarem por trás. E acabou acontecendo que o Milei, o atual presidente da Argentina, acatou a decisão da justiça argentina e entregou a aeronave que estava na Argentina para os Estados Unidos. A aeronave foi para os Estados Unidos desmontou a aeronave, e aí o governo do Maduro, o presidente da Venezuela, ficou realmente bastante irritado com a situação e fechou o espaço aéreo venezuelano para qualquer aeronave comercial da Argentina, o que prejudica bastante as aeronaves argentinas com destino especialmente aos Estados Unidos. Então estou acompanhando essa crise aí entre Argentina e Venezuela. E também, para fechar o nosso Estamos de Olho, essa corrida espacial. Essa semana, 2 insucessos importantes. O Japão, uma empresa privada, a primeira empresa privada japonesa ligada a programas espaciais. Essa empresa lançou um foguete, logo no lançamento ela explodiu, ou seja, levando aí um insucesso que seria a primeira missão, né, de um foguete de uma empresa privada no Japão. E ontem, a SpaceX, do Elon Musk, no lançamento do mega foguete Starship, que está previsto levar astronautas americanos novamente à Lua, ela não conseguiu completar a sua terceira missão. Pela terceira vez foi feito um teste com a Starship. Ano passado tinham ocorrido 2 testes que foram um fracasso, e agora também o terceiro teste foi um fracasso. Ou seja, espaço também não é assim tão simples, né? O que me impressiona bastante é o aumento das missões de vários países para o espaço nessa verdadeira geopolítica espacial que nós estamos vendo. E fechando o nosso Conexão Geo 277 com a boa notícia, a confirmação aí do início da construção do laboratório nível 4 de biossegurança
o Orion, lá em São Paulo, com participação aí, associado à Fiocruz, Instituto Butantan, vai ser o primeiro laboratório de biossegurança máxima, ou seja, o nível 4 da América Latina. Importantíssimo, já foram aí alocados 240 milhões de reais para a construção, que está prevista ficar pronto no segundo semestre de 2026. Uma excelente notícia, o Brasil não pode ser apenas um fornecedor de commodities agrícolas, minerais, etc. Temos que ter os nossos nichos de alta tecnologia e temos aqui no Brasil um laboratório de biossegurança máxima depois do que aconteceu na pandemia. Acho que é um aprendizado, temos que conhecer mais sobre isso e temos aqui um laboratório nesse nível. É, sem sombra de dúvidas, uma boa notícia, tecnologia e, assim, uma posição de liderança do Brasil. E é com essa boa notícia que termino o nosso Conexão Geo 277, agradecendo mais uma vez pela confiança no meu trabalho. Se gostaram, deixem o seu like, deixem o seu comentário, compartilhem com seus amigos para me ajudar a divulgar. Um excelente final de semana, uma boa semana, até a próxima sexta-feira.